E começamos com um caso inacreditável do Distrito Federal. A Polícia Civil vai investigar a morte de 3 pacientes em um hospital particular em Taguatinga. E técnicos de enfermagem estão presos, suspeitos de terem provocado intencionalmente, premeditadamente, a morte desses pacientes. E agora vários outros casos de mortes atestados de óbito serão investigados para ver se não tem o envolvimento dessas pessoas matando deliberadamente pacientes. A Augusta Proença está chegando ao vivo com a gente. Por favor, Augusta, boa tarde, todas as informações e os detalhes que você tem para a gente. A gente está sem o áudio. Só um minutinho que a gente está sem o áudio da Augusta. Agora sim. Investiga Augusta. 3 homicídios na UTI de um hospital particular Em Taguatinga. por gentileza, está me ouvindo? Augusta, você pode... Eu te escuto, vocês me escutam? Oi, agora sim, Augusta, eu vou te pedir para recomeçar, porque no início o seu áudio estava cortado, não estava funcionando aqui. Por gentileza. Bom, vamos lá então. Mas é o que você disse, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal está fazendo uma investigação em um hospital particular de Taguatinga, que é uma região administrativa cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Segundo a corporação, foi a própria instituição, o próprio hospital, que acionou as autoridades após uma comissão interna que identificou comportamentos suspeitos destes técnicos entre novembro e dezembro. Um técnico de enfermagem de 24 anos estava usando o sistema hospitalar em nome dos médicos para prescrever medicamentos impróprios para os tratamentos. Outras 2 técnicas de enfermagem também tinham ciência do crime, segundo a polícia. E as imagens internas mostraram esses comportamentos fora do padrão dos 3 técnicos, o que motivou uma força-tarefa para as investigações. E quem contou para a gente foi o delegado do caso, Wesley Salomão. Ele também foi até a farmácia, buscou os medicamentos, ele preparou os medicamentos, ele escondeu os medicamentos no jaleco e ele aplicou esses medicamentos na veia dos pacientes. Em um dos casos, o técnico teria injetado desinfetante mais de 10 vezes na veia de um dos pacientes, causando essa parada cardiorrespiratória e logo em seguida a morte. As vítimas foram uma professora aposentada de 75 anos, um servidor público de 63 anos e um outro servidor de 33. As prisões temporárias e os mandados de busca foram cumpridos na semana passada contra os 3 investigados. E em nota, o Hospital Anchieta afirmou que investigou internamente os casos, colaborou com a polícia e solicitou medidas cautelares contra os ex-funcionários que já foram desligados. Eles também reforçaram o compromisso da unidade com a segurança dos pacientes e destacaram que o caso tramita em segredo de justiça. A polícia apura se outros pacientes, até mesmo em outros hospitais aqui de Brasília, também foram vítimas desses criminosos. Eu volto com vocês. Ô Augusta, só confirma uma informação, por favor. O hospital investigou, denunciou, mas de qualquer forma, esses funcionários só foram dispensados agora. Eles continuavam trabalhando no hospital. Eu não tenho confirmação exata dessa informação, mas na semana passada eles foram apreendidos e afastados dos hospitais. E agora a polícia vai puxar a ficha corrida da história desses profissionais, porque a gente está falando de um hospital particular em Taguatinga, mas o que leva uma pessoa a matar com desinfetante na veia um paciente e o que faz dessa pessoa não ter praticado o mesmo crime 10 anos atrás, 15 anos atrás? A ideia da polícia é puxar a ficha corrida, o histórico desses profissionais ao longo da carreira. Exatamente, e ver também se eles não estão envolvidos com outros profissionais atuando em outros hospitais, tanto particulares como públicos, aqui do Distrito Federal. Tá, e me diga mais uma coisa, a polícia esclareceu a ligação entre eles? Porque parece que tem um que seria o principal acusado das mortes. E os outros cúmplices, a polícia especificou o que cada um fazia ou não detalhou isso? A princípio, os 3 são técnicos de enfermagem, onde um realmente, esse de 24 anos, era o cabeça, e os outros eram colegas de equipe que estavam envolvidos. A polícia continua investigando para entender qual foi a motivação desses 3 fazerem todos esses crimes. Tá certo, Augusta. Qualquer nova informação desse caso, você aciona a gente, por favor, tá? Não bastasse, né? Toda a violência nesse país, não bastasse tudo de terrível que a gente tem que noticiar, repentinamente você acorda numa segunda-feira e descobre que tem técnico de enfermagem que acha que pode ser interessante aplicar desinfetante na veia do paciente, aplicar um remédio que não foi prescrito, que pode matar em poucos segundos, e depois ainda tentavam ressuscitar, né?
Pra simular, né, que estavam fazendo alguma coisa. Você aplica algo que pode ser letal em segundos para depois fingir ali que está tentando ressuscitar o paciente. E foi o que aconteceu no Distrito Federal. Não bastasse todos os horrores que a gente noticia todos os dias. Tem técnico de enfermagem que achou que a profissão dele é feita para isso, para matar com